Vereadores da Câmara Municipal de Manaus anunciaram que vão buscar assinaturas para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito que deve investigar valores milionários pagos às empresas do transporte público pela gestão do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Mais de 300 milhões já foram pagos às empresas em forma de subsídios, como explicou o vereador Rodrigo Guedes. O transporte coletivo em Manaus continua caótico. Ônibus velhos, enguiçando todos os dias, um problema sério de falta de ônibus nos bairros, as pessoas esperando uma quantidade significativa de tempo nas paradas de ônibus. E aí ônibus que possuem, entre aspas, ar-condicionado, mas não funciona. Isso tudo com um cenário de que a prefeitura já repassou ano passado somente em dinheiro, ou seja, depositou na conta das empresas mais de 300 milhões de reais a título de subsídio para manter o valor da tarifa em R$ 3,80. O vereador William Alemão também é a favor da instalação da CPI para investigar os pagamentos e que, inclusive, viu de perto a precariedade do serviço em Manaus. Se existe hoje uma tentativa de passar uma CPI sobre o transporte público de Manaus, eu sou 100% favorável. Até porque nessa nova legislatura eu fui o primeiro vereador a ir para a rua e mostrar a qualidade do serviço do transporte público da cidade de Manaus. Após as minhas fiscalizações, uma empresa de Manaus, inclusive, faliu, que foi a Açaí. E, gente, o repasse é muito grande para nós termos um serviço com os ônibus caindo aos pedaços, com desrespeito à população, com rampas que não funcionam, e principalmente o método que é usado. A ACOP foi construída, foi formada para melhorar o transporte público da cidade de Manaus. Mas não é o que acontece. Hoje o Executivo está devendo a implementação do transporte complementar, que não aconteceu ainda, e justamente para melhorar o transporte público da cidade de Manaus. Nós temos áreas que não tem ônibus, nós temos áreas que a integração não funciona, nós temos áreas que os ônibus quebram, são roubados. Então, um monte de fator que precisa ser investigado, porque, afinal de contas, são mais de 300 milhões de reais repassados por ano para essas empresas. Para a gente andar em carro velho, para a gente andar em situações perigosas, ônibus quebrados, ônibus sem nenhuma condição. Se tivesse uma ação firme do IMU e do Detran, muitos ônibus estariam hoje apreendidos no pátio porque não tem condições de rodar. Mesmo com o aumento dos subsídios da gestão de Davi Almeida, a tarifa do transporte público em Manaus ainda é uma das mais caras do país. Além dos subsídios, a CPI deve ainda investigar a licitação para a aquisição de ônibus elétricos, que foi suspensa no início desse ano após o Ministério Público do Estado abrir um procedimento administrativo para acompanhar a licitação. Na ocasião, das 19 empresas que retiraram o edital, 18 entraram com recursos, o que levou o adiamento da abertura das propostas para o dia 19 de janeiro, quando apenas uma ficou habilitada: a Alicerce Atividades Profissionais em Projetos Sustentáveis, que tem sede em Manaus e não produz veículos.